Milli Vanilli foi uma dupla de cantores formada na Alemanha em 1988, por Frank Farian, com os integrantes sendo o francês Fab Morvan e o americano Rob Pilatus. Eles lançaram músicas que arrastaram milhares de pessoas para seus shows, foram parar na TV e até foram premiados, e isso tudo sem nunca ter cantado de verdade. Na verdade, Fab e Rob eram impostores que dublavam as vozes de 3 cantores de estúdio que nunca apareceram: Charlie Shaw, Brad Rowell e John Davis. O produtor da dupla, Farian, decidiu esconder as vozes dos dois assim que os levou para o estúdio e percebeu que eles não conseguiam acertar as notas musicais. Além disso, ele sabia que precisava de alguém que tivesse uma imagem mais jovem, sensual e fotogênica do que os verdadeiros cantores ofereciam. Então uniu a aparência dos dois com a voz dos outros 3 e formou a maior mentira da história da música. E junto dessa história contaremos a dos maiores mentirosos de todos os tempos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui os maiores mentirosos da história. Essa daqui pretende ser só a parte 1, porque a gente já tem aí pelo menos umas 50 partes pela frente, porque mentiroso não falta, mas realmente a gente focou em trazer uma lista aqui com 3 histórias impressionantes pra vocês. Então já começamos falando aqui de Milli Vanilli, mas antes eu vou querer saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo de hoje. Meta de like hoje eu quero 12.012. 12.012 likes, então, continuando a história, Milli Vanilli, que foi essa dupla, né, olha que doideira, na verdade era uma dupla arquitetada por um outro cara, né, que juntou a voz de 3 pessoas que não apareciam com a imagem de 2 pessoas que fingiam que cantavam. Então, juntou essas duas coisas e formou um artista. Esse cara, pra pensar, tipo, com o tempo, né? Agora, hoje em dia, isso aconteceu há muito tempo atrás. Hoje em dia, isso seria talvez muito mais aceito. Claro. Não é? Uhum. Tipo, porque o cara tava, no final das contas, tipo, vendendo a voz, que era muitas vezes vendida na rádio, então quem tava ouvindo não precisava da imagem, certo? E a voz era boa, era aceita, a galera curtia, tanto que virou sucesso. Mas ele precisava de imagem. Ele foi um dos primeiros a perceber isso, que a imagem vendia tanto quanto a voz. Certo? E então ele investiu em quem tinha a imagem que ele achava que ia vender e ele tava certo, porque vendeu muito. Eu sei que pode não ser igual, mas pra mim eu penso que é quase o ghostwrite, né? Que tipo, o cara que escreve a música outra pessoa canta, esse aí no caso a pessoa cantava e usava só a imagem. Eu consigo pensar num contrário que acontece hoje, que é o seguinte: hoje em dia a gente tem cantores que não sabem cantar. Literalmente não sabem cantar, que poderiam ser os 2 originais, que são os dubladores, os da imagem aqui, no caso, que hoje em dia talvez eles pudessem, então, serem cantores, porque eles não precisavam cantar pra ser cantor hoje em dia, certo? E que tem uma boa imagem. Hoje em dia você vê que, tipo, a imagem talvez supere a necessidade de saber cantar. Então, talvez hoje eles funcionassem sem precisar de 3 pessoas por trás cantando de verdade, né? Mas eles fizeram sucesso e chegaram a ser premiados, cara. Inclusive, eles ganharam um Grammy de melhor artista estreante em 21 de fevereiro de 90. Isso Grammy, velho. Sem cantar, né, mano? Mano, tem gente que passa a vida e não ganha um Grammy. A Demi Lovato, se eu não me engano, não tem um Grammy. Mas um pouco antes de chegar na premiação do Grammy, eles já começaram a ter ali a casinha caindo, né? Porque durante uma apresentação, quando eles estavam cantando, que não estavam no caso, né? O áudio com a gravação engasgou e começou a repetir. E ficou repetindo uma parte. E essa parte repetiu por 15 vezes, certo? Quem presenciou conta que foi assim, que repetiu por 15 vezes. E em vez deles falarem, pô, não tá funcionando. Sabe, tipo, meio que começou, ó, travou aqui. Eles não queriam fazer a casa cair. Então eles continuaram dublando. E ficou lá 15 vezes fazendo e todo mundo entendeu que, obviamente, eles estavam só dublando. E naquela época, Payback já era um negócio muito mal visto. O cara não cantar ao vivo, sabe? Tipo, o cara tinha que mostrar, tipo, a potência vocal dele ali. Então, hoje em dia é normal o Payback, mas naquela época já era um super escândalo. Ah, esses caras aí, olha só, eles nem cantam ao vivo, tal. E os shows deles, então, começaram a ficar escassos. Tipo assim, cada vez menos show, porque eles pensavam, pô, a gente não vai poder controlar todo o ambiente que tem show, então a gente não pode dar as caras. Até porque a gente não pode fazer aquele momento onde o cara para de cantar e conversa com a plateia. Porque a voz era totalmente diferente. Então, olha que situação, tá? E aí vocês devem pensar que em algum momento os caras que faziam uma verdadeira voz, né, se indignaram e quiseram aparecer, e foi realmente o que aconteceu. O Charlie Shaw, por exemplo, que era um dos 3, ele veio a público para poder falar com um repórter. Ele falou que tinha algo muito grande para falar sobre os dois, falando, ó, eu sei um segredo deles que é muito grande. Vocês estão falando que eles não cantam ao vivo? É pior do que isso. Mas quando ele foi procurado para dar a entrevista em si, ele já tinha voltado atrás nessa opinião, porque tinha recebido $1,5 milhão para ficar quieto. Nossa, então, tipo assim, imagina o tanto de grana que os caras não estavam fazendo naquele momento, né? E o medo de quem tava com o dinheiro aplicado ali, né? Porque imagina, a galera aplicou o dinheiro neles e do nada viu, puta merda, isso aqui vai estourar mais cedo ou mais tarde. Agora é questão de tempo, né? Só que, por incrível que pareça, tudo caiu não por conta de um repórter, não por conta dos shows e nem por conta dos caras que estavam por trás, mas na verdade por conta do próprio membro, o Rob Pilatus, que ele basicamente acreditou na mentira. Ele dava uma entrevista e falava coisas do tipo assim, somos mais talentosos do que qualquer Bob Dylan ou Paul McCartney. Nossa. Mick Jagger não consegue fazer um som. Eu sou o novo Elvis. Mick Jagger não chega perto de mim quando se trata de presença de palco.
e realmente eles tinham bastante presença de palco e tudo mais, mas não cantavam. Pô, mano, isso que devia ser foda, por causa que imagina o cara ir numa entrevista e falar assim, não, então dá uma palhinha daquela tua música lá. Como é que devia ser, será, né? Mano, então, assim, era tudo muito combinado. Ó, eles vão chegar, entrar no programa já cantando, vão cantar 3 músicas. E é isso. E corta e sai, tá ligado? E era bem isso, né? Então, por incrível que pareça, o Frank, que montou toda a ideia, né, que foi o responsável por isso, viu aquelas entrevistas e ficou tipo assim, como assim esse cara é tão arrogante a esse ponto de acreditar que ele realmente é talentoso se ele sabe que ele não é, tá ligado? Se ele sabe que essa voz não é dele, tá ligado? Imagina o cara realmente subiu pra cabeça, O mano. cara ficou puto, o produtor dele. O Charles Shaw, que tinha recebido 1,5 milhão, também ficou puto. E outras pessoas se juntaram, então, com eles dois, pra poder desmentir os dois. E aí veio a verdade pro mundo todo. Todo mundo descobriu que era uma farsa. Eles tiveram que devolver o Grammy. Olha que vergonha, cara. Nossa, mano. Vergonheira, né? Meu Deus, mano. E eles tentaram voltar algumas vezes. Em 93, por exemplo, os dois tentaram recuperar a carreira com o nome artístico de Rob Fab, só que não foi muito bem aceito, porque a galera via eles como pilantra, né? E o Pilatos, dali pra frente, o Rob Pilatos, que era aquele que se achava melhor que o Mick Jagger e tudo mais, ele enfrentou problemas com um vício de remédios que ele tinha, que ele começou a utilizar depois também desse trauma que ele viveu, né? E também com o vício que ele tinha de outras substâncias. Tanto é que ele chegou a ser preso em 95 em Los Angeles por vandalismo, comportamento agressivo e tentativa de roubo, tudo envolvendo esse vício que ele tinha, né? Ele ficou 3 meses preso, depois saiu e em 98 ele faleceu devido a uma overdose. Então ele foi o cara que viveu o restante da vida dele ali muito rápido, né? E tudo viver, como dizem, viver a 1000 por hora, né? É meio triste se for parar pra pensar, né? Porque ele tá vivendo, digamos, uma mentira e daí acreditou nessa mentira e quando essa mentira acabou, ele não conseguiu mais, digamos, viver a vida real, tá ligado? Ele só se perdeu e... Pois, se fosse hoje em dia, igual eu tô falando, cara, não tinha como eles fazerem o sucesso que fizeram e sumirem, tá ligado? Sim. Ia ter internet, ia ter alguma coisa. Tanto é que o Fab seguiu outro caminho. Ele continuou ali dentro da parte musical, sendo DJ e locutor, né? E ele teve até um momento marcante em 2016, quando se juntou com o John Davis, que era um dos cantores que dublava ali, que ele fazia a dublagem, né? Que era o verdadeiro dono da voz. E os dois se reuniram pra poder fazer uma série de apresentações ao vivo. Ou seja, um cantava, o outro dublava. Mas aí tudo combinado tá bom, né? Todo mundo sabe. Mas aí todo mundo sabe isso que eu ia falar, né? E também deve ser Pô, os caras não conhecem o El Chan, né, mano? O El Chan tinha literalmente a galera que dançava e a galera que cantava, Isso, pô. mano. Podia fazer isso, tá ligado? Que ia dar boa. Se o cara tinha uma presença de palco, né? E o outro cantava. Então, o cara ficava dançandinho aqui, o outro aqui. A Virgínia e o Zé Felipe, não é isso? É aí, ó. Na segunda posição, a gente vai falar sobre Guina. Guina, pra quem conhece o rap, sabe quem é, mas vale sempre a pena a gente lembrar aqui, né? Tudo teve início com Racionais MCs na canção Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, do álbum Sobrevivendo no Inferno. A letra conta sobre um homem que se ligou a um criminoso chamado Guina, um cara temido na comunidade e que mostrou tudo sobre a vida do crime para esse homem. E é aí que entra Sidney Lourenço de Araújo, que por anos se apresentou em igrejas evangélicas, afirmando ser o próprio Guina das músicas dos Racionais. Nas suas histórias, ele dizia que tinha estado no mundo do crime e era um dos bandidos mais temidos do Brasil. Ele também alegava ser um dos maiores compositores de rap do país. Além disso, afirmava que seu sucesso, dinheiro e fama vinham de ser parte do grupo do Racionais. Então o Guina, olha que doideira, ele foi um personagem fictício escrito para uma música ali do Racionais, certo? Onde ele era o cara que apresentava a quebrada, mostrava como que o crime organizado funcionava, como que o crime operava, como tudo funcionava por ali. Era um personagem pra explicar, né, aquele contexto dentro da música. Só que ele saiu da música e ganhou vida. O cara basicamente é tipo o Pinóquio, tá ligado? Que tipo, literalmente ganha vida, tá ligado? Ele ganhou vida e começou a falar que ele era um membro do Racionais. Olha que doideira. Que ele escrevia as músicas do Racionais e falava, pô, sabe essa música aqui? Fui eu que escrevi. Essa música aqui? Fui eu que escrevi. E falava que era um dos maiores bandidos que tinha e falava coisas que qualquer pessoa que entende de crime ou de rap ou de qualquer um dos assuntos conseguiria ver que era mentira. Isso que é o mais impressionante, porque ele conseguia enganar muita gente falando coisas que eram absurdas em todos os níveis. Como, por exemplo, ele falava que era do crime, certo? E que ele tinha envolvimento importante com grupos do Brasil, que eram, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho, que são 2 grupos diferentes. E ele era membro dos dois, né? Ele era... Eu sou do Corinthians e Palmeiras, tá ligado? Tipo, basicamente Tipo isso. Eu sou do PCC e sou do Comando Vermelho. Ele também afirmava que tinha cometido ali 141 execuções, ou seja, tinha tirado 141 vítimas. Mais do que o Pedrinho. Mais do que qualquer pessoa do Brasil, né, pra se destacar. E que tinha recebido 272 anos de prisão, mas que tinha conseguido escapar com sucesso da cadeia. E tava ali, né, contando pra todo mundo. Dando palestra sobre isso. Além disso, ele dizia que foi atingido por 32 tiros, sendo 30 deles no peito e 2 na cabeça. E que ele chegou aí pro necrotério por conta disso, né? Porque foi lá na parte do ML. Ele foi dado como morto, ficou 2 dias morto, até que Deus decidiu ressuscitá-lo e aí ele voltou à vida. Ainda segundo ele, nesse testemunho, ele falava que tinha 13 balas dentro do corpo e ele teria passado por mais de 19 cirurgias plásticas. Então é um cara que tudo aconteceu com ele, assim, do pior e mais de uma vez, né? Além disso, ele era um verdadeiro milagre, só de existir. Por quê? Porque ele afirmava que não possuía um rim
o baço, o pulmão, ele tinha apenas a metade do seu estômago e que metade da sua cabeça era feita de platina. O cara era quase um ciborgue. Ele era um mutante. Fora que ele falou que Deus tinha curado ele da AIDS, que foi uma doença que ele conviveu durante 12 anos, segundo ele, nesse testemunho. Bom, obviamente isso aí correu o mundo todo. Acho que muita gente, na época dos DVDs falsos, que ia lá na lojinha falsa, via lá, Guina, o testemunho de um Racionais. Cara, eu imagino, cara, os caras do Racionais, a raiva. Nossa. A raiva, o cara mentindo por aí, falando, eu ensinei o Mano Brown a escrever essa letra aqui, imagina, ó, e agora ele me expulsou e não sei o que, sabe? Tipo, o cara falando mal e tacando pau e não sei o que. E de acordo com o Ice Blue e o Mano Brown, que foram no Podpah já, né, e falaram sobre o assunto, o Guina realmente nunca existiu. Era só um personagem, né? E eles até falam, pô, no final da música, o Guina morre, tá ligado? Então não faz sentido estar por aí contando essa história. Se ele realmente usa aquela música pra falar que ele existiu, já devia estar morto. Não, e o mais doido é que o cara, tipo, ele achou que esses 32 tiros, ter ficado 2 dias no ML e ter ressuscitado ia ser algo que o Racionais não ia colocar na música, digamos assim. Não, mas se o Racionais colocasse, todo mundo ia ouvir a música e ia debochar, porque, pô... Lógico. Imaginou, ele levou 32 tiros... Não tipo, tem o baço, não tem o rim. Não tem pulmão, e a cabeça é de platino. Que rap é esse, tá ligado? E ali na entrevista o Mano Brown chegou a falar que tudo teria começado porque um dos integrantes do backing vocal, que é a galera que faz aquele coral e tudo mais, né, que faz a parte de harmonia, às vezes ali, voz, pá. Realmente era parecido com o Guina, certo? Então o Guina olhou ali a foto e falou, caralho, tem um cara que tá sempre viajando com eles, por isso eu tenho fotos de vários shows aqui desse cara no meio deles, eu posso falar que sou eu, então vou aproveitar pra poder mentir. Inclusive o Mano Brown contou que chegou aí numa igreja pra poder ver de perto o Guina, ele foi lá na igreja pra ouvir o testemunho, viu o testemunho e disse que teve que segurar uma galera dentro da igreja pra não bater no Guina. Nossa, imagina, mano. Esse cara também, quando viu os homens lá, deve ter ficado em choque. Metendo o nome de facção no meio. Meu Deus. O nome de, tá ligado? Tipo, de tudo. Tudo que ele tinha pra arrumar de BO, ele arrumou de uma vez só. Inclusive, a gente tem um vídeo só contando a história do Guina aqui no canal. E na primeira posição desse vídeo de hoje, a gente vai falar de Victor Lustig, o homem que vendeu a Torre Eiffel mais de uma vez. Victor Lustig nasceu em 1890 na República Tcheca. Ele sabia falar muitos idiomas e passou sua vida aplicando trapaças em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos. Em 1925, 5 homens de negócios franceses receberam cartas de um suposto diretor da assessoria do Ministério dos Correios e Telégrafos, convidando eles para uma reunião em um hotel da cidade. Nessa reunião, eles seriam informados sobre um possível contrato do governo. Então, esses 5 homens, que eram empresários que tinham uma boa grana, foram até o local para poder ver qual que era essa oportunidade de negócio com o governo, né? E descobriram que o governo tinha a intenção de desmontar a Torre Eiffel e vender o ferro da Torre. Mano. Tipo assim, se o cara fala assim, cara, tô te vendendo a Torre Eiffel pra tu botar, sei lá, na tua fazenda, pra tu botar no teu, sei lá, mano, no teu mercado, tu vai contar pra todo mundo que é a Torre Eiffel, vai lotar essa porra, tá ligado? O mundo inteiro vai vir aqui pra poder ver isso, vai ganhar dinheiro com isso. Eu entenderia, tá ligado? O empresário querer comprar. Mas comprar o ferro, só porque é ferro em si, tá ligado? Porque eram 6.350 toneladas de ferro da torre que a pessoa compraria. Então ia comprar num preço, obviamente, mais barato, né? E o Victor Lustig conversou com os caras, mostrou pros caras do local, foi até a Torre Eiffel, ficou passeando e mostrando, olha aqui, não. E deve ter até aplicado o golpe, né, pra poder passear por lá. Não, a gente vai passar aqui nesse lugar que não pode, mas é porque eu sou da assessoria de não sei o que, do telégrafo, do correio, tá ligado? Ah, não, então tá bom, senhor Victor Lustig, pode passar, tá ligado? Senhor ainda chama, né? E aí, entre esses empresários, tinha um que caiu no papo dele, que era um recém-chegado a Paris. O cara não tinha tanto tato ali, talvez, pra poder ver que a situação era um golpe. Que se chamava André Poisson. Então, o Poisson caiu no golpe do Victor. E o Victor ainda, olha o que o Victor fez com ele. Falou o seguinte, se você quiser, eu garanto que você vai ser o empresário escolhido pra poder fazer a venda. Porque tem muita gente querendo. Então, faz o seguinte, me adianta aí uma grana. Eu boto teu nome lá em pauta. Falo que você é o melhor comprador pra esse negócio. E não tem erro. E o cara foi lá e fez um cheque pra ele de $70 mil. Então, algumas horas depois que ele pegou esse cheque, ele já tava na Áustria. Largou a vida em Paris, foi morar em outro país mesmo, e nem aí, tá ligado? Mano, essa vida da galera que mete golpe é muito corrida, mano. Porque o cara mete o golpe aqui já tem que sair correndo. O cara não tem paz, né? Pô. E o André, que era o empresário, ficou com vergonha de denunciar o golpe que ele tinha sofrido, né? Ele foi vendo ali com os dias e pensando, pô, quem diria, burro, né? Os caras não vão desmontar a Torre Eiffel. E ele percebeu isso, ficou com vergonha de denunciar, não denunciou, e depois o Victor aplicou o mesmo golpe em um outro empresário e vendeu pela segunda vez a Torre Eiffel, cara. Sem nunca ter tido nenhum tipo de poder sobre a Torre Eiffel. Não é nem que, tipo assim, ele nem trabalhava na Torre Eiffel, tá ligado? Imagina se os caras chegam assim pros milionários aqui do Brasil e falam assim, ó, mano, vamos desmontar lá o Cristo Redentor, vamos usar todo o concreto dele.
A pedra o sabão lá. sabão lá é tudo só pra construir, sei lá o quê. Vamos comprar. E ele é um cara que cometeu ainda outros golpes além desse, né? Ele foi um cara que, inclusive, chegou a criar uma máquina de dinheiro. Olha que doideira. Ele falava que essa máquina de dinheiro, ela podia criar até 1000 notas, certo? Então ela podia reproduzir 1000 notas. Só que levava 6 horas pra reproduzir uma nota. Olhando hoje, pode parecer que não vale tanta pena, certo? Porque a nota máxima é 100. 6 horas vezes 4 são 400 por dia. Pode ser que pra muita gente não vale a pena, certo? O golpe ali. Mas naquela época, cada dólar valia ainda mais, valia muito. Então, naquela época fazia sentido você comprar uma máquina dessa. Só que o golpe basicamente funcionava dele colocar uma folhinha aqui, num lugarzinho estratégico, que ele puxava na hora certa, quando dava 6 horas, e embaixo da folhinha tinha uma nota verdadeira. Desde o início. Tipo, ele colocava dentro da máquina já uma nota verdadeira. Quando ele puxava essa folhinha, falando que ia vir a nota na folha, vinha grudado ali então a nota original. E a pessoa, ficou igualzinho. Óbvio, ficou igualzinho, era uma original. E ele vendia essa máquina muito caro pra muita gente, cara. E ele chegou a vender por até 30 mil dólares. Uma máquina que no máximo ia fazer 100 mil dólares. Então, muita gente caiu nesse golpe dele da máquina de dinheiro. E ele também chegou a aplicar um golpe no Al Capone, mano. No Al Capone. Nossa, esse ele cara... foi pra Nova York, pediu dinheiro pro Al Capone, pegou-lhe uma grana emprestada e falou que ia investir em ações. E alguma coisa passou na cabeça dele, e eu tenho quase certeza do que foi, que ele pensou, acho que eu não tô fazendo uma coisa certa. De aplicar um golpe nesse homem. A consciência bateu. Que ele voltou e devolveu todo o dinheiro pro Al Capone. Aí o Al Capone falou, caraca, velho, olha só. E na época ele enganou o Al Capone, porque falou, não, o negócio não deu certo, peço desculpa, tô devolvendo aqui porque você ia acabar perdendo seu dinheiro nesse negócio. Aí o Al Capone falou, caraca, você é muito honesto, então toma 5 mil dólares aqui de presente, pela honestidade, e vai embora. E ele ainda conseguiu 5 mil do Al Capone. Será que não mudava a mentalidade dele? Falou assim, eu acho que ser bom é melhor. Né, tipo, porque o cara era inteligente, né? Tá ligado? E ele foi um cara que ficou ali sendo perseguido pelo FBI durante alguns meses, durante 7 meses, né? Até que ele foi pego em Nova York em 34. E quando a polícia encontrou com ele ali 51 mil dólares em notas falsificadas, que era uma grana também ali, tipo, né? Enorme naquela época. Imagina por onde já não passou essa nota, né, mano? Mano, e tipo, o tanto de golpe que ele não fez pra poder chegar nesse valor, né? E em dezembro de 35, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão, que naquela época era algo muito grande. Foi enviado pra famosa cadeia de Alcatraz, onde ele faleceu em 47 aos 57 anos de idade, devido a uma pneumonia. Inclusive, parecido com o fim que teve ali o Al Capone, né? É verdade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem uma parte 2, ajuda a bater a meta de likes, comenta, manda pro amigo, divulga o vídeo, porque, pô, a gente curte fazer esse tipo de vídeo aqui de lista e tudo mais, ainda mais de coisas que a gente ainda não falou aqui no canal. Tamo junto, valeu, é nóis.